Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai, então, fazer a parte 2 da aula de interpretação, né? Interpretação oral, tradução oral, tá? E a gente vai ver mais alguns aspectos técnicos a respeito da interpretação, né? Lembrando sempre, né, que as partes a respeito dos procedimentos linguísticos mesmo, da tradução, né? Ou seja, naquilo que a tradução intersecciona com o trabalho de interpretação, foram a que a gente viu em aulas passadas, né? Os procedimentos no que tange, né, a tradução. Então, aqui a gente vai ver, como a gente já viu na última aula também, que começa a ser introduzido um aspecto muito mais comunicacional, né, dentro do contexto da interpretação, certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para vocês acompanharem comigo nos slides, a aula de hoje. Ok? Bom, então, na aula de hoje, na aula passada, então, a gente viu algumas abordagens a respeito da tradução oral, da interpretação, né? Hoje a gente vai ver alguns tipos, então, da tradução oral e os seus procedimentos, tá? Então, a aula de hoje a gente vai ver quais são esses tipos da tradução oral, tá? A gestão dos recursos que compete a cada um desses tipos de tradução oral, né? A gente viu isso já na aula passada, que é respeito ao modelo de esforços, né? O modelo de esforço de análise, o modelo de esforço de memória, né? Então, a gente vai entender, então, como funciona a gestão desses recursos, né? De disponibilidade, né, cognitiva, frente a cada um desses modelos, tá? A gente vai entender também quais são alguns contextos da tradução oral, né? E as implicações dessas situações que exigem, né, esse modelo de tradução, cada um a seu tipo, cada um com o seu modelo de interpretação oral, certo? Então, quais são os tipos que a gente vai tratar? A gente tem alguns outros modelos específicos, tá? Mas a gente vai trabalhar com esses quatro, principalmente. Que é a tradução simultânea, a tradução consecutiva, o chuchotê, ou chuchotagem, né? E o intermitente, certo? A gente tem alguns outros tipos da modalidade oral mesmo de tradução, né? Como a própria dublagem, né? Ela é uma tradução, mas ela está no âmbito da modalidade oral, né? Apesar do texto ser traduzido, a gente tem uma modalidade oral para ela, com as suas especificidades, né? Da sincronia labial, enfim. A gente não vai entrar nesses tão específicos. A gente vai trabalhar com aquilo que é o maior corpo, um maior mercado, vamos assim dizer, de atuação, né, do intérprete. Tá? Então, são essas quatro principalmente: a simultânea, a consecutiva, a chuchotagem e a intermitente. Tá? Então, a gente vai começar com a tradução simultânea. Tá? O que é a tradução simultânea? Então, é quando um intérprete traduz uma mensagem simultaneamente a partir de uma cabine isolada acusticamente, e a sua voz é transmitida até os ouvintes através de fones de ouvido. Como acontece, então, essa tradução simultânea? Normalmente, né, ela está atrelada, ou ela é mais utilizada, né, em situações como conferências, congressos, né, grandes reuniões, tá certo? Onde há um público vasto, tá certo? Por uma determinada língua, né? Falando-se de uma determinada língua,
cujo orador, cujo a pessoa ali, né, que está fazendo o discurso, fala em uma outra língua, né? E aí tem esse intérprete, tá? A gente tem interpretações com vários tipos de intérpretes, ou seja, para vários tipos de língua. Tem, né, conferências, por exemplo, conferências da ONU e outros tipos de conferência, a gente vê, né, que há intérpretes, mas eles ficam, então, em cabines, tá? Uma coisa que vai definir bastante a atuação desse profissional da interpretação simultânea, né, é a vinculação da sua profissão com uma aparelhagem, certo? Ou seja, com essa cabine, com os fones, com o microfone, tá? Tudo isso, ela permite esse tipo de tradução, esse tipo de interpretação simultânea, certo? Então, esses são alguns dos principais situações comunicacionais, né, onde a interpretação simultânea se faz necessária, tá certo? E aqui vai alguns desses elementos também que fazem o suporte, né, do o suporte da assistência, né, do intérprete no sentido da sua aparelhagem, tá certo? Como que funciona então é, essa interpretação no sentido da sua operação, né? Então, a gente tem ali uma interseccionalidade também entre o processo de recepção e o processo de elaboração, de produção da mensagem, né? Ou seja, a mensagem 1, que vem em TLO, ou seja, texto da língua original, para TLT, o texto da língua traduzida. Tá? Então, a gente tem um processo ali interseccional que a tradução acontece enquanto o discurso ainda está sendo proferido e a gente vai já, né, a partir dele, ter também esse processo de elaboração, certo? Então, aqui a gestão dos recursos, né, que a gente chamou de modelos de esforços, né, ele vai exigir muito mais a coordenação do intérprete, ou seja, ele vai receber, né, o texto, vai receber a mensagem 1, né, e já vai ter que estar produzindo a mensagem 2, tá certo? Então, nesse modelo de interpretação simultânea, né, a compatibilidade da gestão dos recursos, ela deve ser muito dinâmica, tá certo? Então, a princípio, exige-se um tempo mínimo, porque não dá para você fazer uma tradução literalmente simultânea, né? É preciso que o orador, a princípio, dê, né, uma certa substancialidade ali de discurso, um trecho, né, para que o tradutor, o intérprete, consiga, né, já elaborar, né, de alguma forma, né, alguma unidade de sentido. Então, a partir daí, ele começa a caminhar passo a passo junto com o discurso que está sendo proferido, tá? Mas a interpretação simultânea se dá pela condição que se apresenta ali, no caso, né, comunicacional. Ou seja, quem está no público ouvindo intérprete, né, ele só tem acesso, porque ele vai estar de fone de ouvido, né, ele só tem acesso à língua traduzida. Ele não tem acesso à língua original, certo? Por isso que a nomenclatura surge daí, tá certo? Porque é uma tradução simultânea, ele está ali presente na situação comunicacional e já entendendo, né, e já ouvindo na sua língua materna, certo? Então, o que a gente vai ter como modelo de operação dessa tradução simultânea? A gente tem, então, um orador, normalmente um conferencista, um congressista, um orador, né? E a gente vai ter a mensagem 1, aí a gente vai ter aqui, né, sobreposto, né, um ao outro, a recepção e a elaboração, né? A gente vai ter a aparelhagem, que acondiciona esse tipo de tradução, esse tipo de interpretação, tá certo? E a produção da mensagem 2, no caso, a mensagem já traduzida aqui para o público, tá certo?
Então, esse tipo de tradução é uma tradução que vai privilegiar certos aspectos no seu momento de elaboração, certo? Então, quais são os principais? É o esforço de coordenação, ou seja, aquilo que a gente viu na aula passada, que a gente chamou de limiar, né? Ou seja, a diferença entre um intérprete e o bilíngue é essa transição de linearidade, né? Ou seja, você consegue coordenar as cargas cognitivas de uma língua para outra, né? Com um atravessamento desse limiar, né? De maneira mais flexível, né? Ou seja, quando é um bilíngue, né, ele ativa, vamos dizer assim, o seu modo de língua estrangeira e passa a falar, então, com essa língua, né? E acaba esquecendo, a gente pensa muito nisso quando a gente está absorvendo uma língua, né? De pensar nessa língua, né? Não só produzir ou ficar traduzindo dentro da mente os textos que a gente quer falar, mas a gente passa a pensar dentro da estrutura lógica dessa língua. Tá? O intérprete ele não vai fazer isso, ele não vai fazer esse desligamento dessa chave, né? Ele tem que manter essa transição desse limiar sempre disponível, certo? Porque ele precisa consultar a sua língua materna, ele precisa consultar a língua que ele está traduzindo, tá certo? A gente vai ter também um espelhamento linguístico muito maior aqui, no caso da tradução simultânea, que é o quê? É fazer realmente o recorte da estrutura linguística, o recorte do campo lexical semântico, meio que de maneira integral, né? Porque nesse tempinho, né, que a gente vai ter entre a produção do texto, do discurso a ser traduzido e a tradução, né, e a sua produção, né, da tradução, é um tempo muito curto, né, para fazer escolhas, para fazer substituições, para rearranjar frases, tá certo? Então, há uma espécie do que a gente já viu também no processo tradutório, muito mais enfático, do decalque, né? Ou seja, é um recorte, né, da estrutura linguística, um recorte daquele idioma, simplesmente decodificado e recodificado para outro sistema linguístico, tá? Então, nesse modelo, né, em que a agilidade, a dinâmica são aspectos muito exigidos, a gente vai ter um maior, né, espelhamento linguístico. E, por fim, o rompimento do limiar, que era aquilo que eu falei, né, sobre transitar em duas línguas com mais flexibilidade. Tá certo? Então, esse é o modelo da tradução simultânea. É a tradução, aliás, é o tipo de interpretação mais difundido, mais usado, né, mais recorrente, principalmente para tipos de situações comunicacionais mais formais também, tá certo? Então, a tradução simultânea é a mais empregada dentro dos trabalhos dos intérpretes, tá certo? Bom, depois a gente vem então para interpretação consecutiva. Seria interpretação consecutiva, né? Essa modalidade, então, é aquela que o intérprete escuta um trecho do discurso, né? Um trecho muito maior, que o trecho da simultânea é o simples substrato, né? Um elemento básico, né? Que tenha sentido. No caso aqui da consecutiva, não, né? É um trecho maior, uma unidade de sentido maior, mais ampla, tá certo? Então, ele vai absorvendo, vai recebendo, então, esse discurso, ele toma notas do que são as informações principais, tá, desse discurso, e depois que o orador fecha, né, dá um intervalo ali do seu discurso, então ele passa a traduzir. Então, ele assume a palavra e apresenta, então, no discurso na língua alta, né, que normalmente é a língua materna do intérprete, tá certo? Então, diferentemente da simultânea, onde há uma sobreposição, né, do que a gente viu dos modelos de esforço, dos recursos, das competências, de elaboração e recepção, aqui há uma consecutividade, ou seja,
Uma coisa acontece depois da outra, tá certo? Então, esse é o modo consecutivo. Então, a gente vai ter o texto na língua original, a gente vai ter o processo de tradução, e depois a gente vai ter o processo de produção, né, do texto traduzido, tá certo? Então, uma etapa acontece após a outra. Isso modifica substancialmente, né, o modelo de esforços, né? Então, a carga cognitiva aqui exige, diferentemente da, da simultânea, por exemplo, uma memória, né, de maior prazo, né, e uma absorção, né, de conteúdo, sentido maior também, porque a gente tem um trecho maior, né, para ser absorvido e para ser elaborado, enquanto na tradução simultânea a gente tem trechos muito mais curtos, certo? Então, a modelagem aqui dos esforços também se modifica bastante, tá certo? Então, como acontece essa dinâmica comunicacional dentro da operação de tradução, né, de interpretação consecutiva? Então, a gente tem a mensagem que vai ser recebida, então a gente tem a recepção, né? A recepção acontece no mesmo momento da anotação, né? Mas a produção acontece ali a posteriori, né? Eu queria uma barrinha para indicar isso. A anotação acontece nesse processo que você está recebendo a informação, mas a produção vem logo na sequência, tá certo? E a gente tem como elemento ali ferramentário, né, desse tipo de tradução, não então cabines e aparelhos de fone, né, e tudo mais, mais uma nota, né, um papel e caneta para tomar notas daquele discurso, e então fazer a sua produção, a sua elaboração, a tradução para o grupo para o qual você traduzir, tá? Esse aqui, normalmente, então, ele não vai para esses grandes públicos ou para esses situações comunicacionais que exigem muito mais formalidade e que têm uma dinâmica muito maior, né? Então, normalmente é feito para falas que são mais curtas, né? Para apresentação, por exemplo, de um presidente de uma empresa que está substituindo alguém, para um convidado, né? De um trabalho, enfim, alguém que está sendo recepcionado ali, que vai dizer poucas coisas, poucas palavras, né? Não vai ser um discurso tão grande e tem um tom maior de informalidade, tá certo? Então, nesse tipo de tradução, a gente vai ter essas situações comunicacionais. O grupo para qual se traduz também, normalmente é muito menor, tá certo? 3 a 4 pessoas é um tipo de interpretação e tradução que recolhe bem, né, esse tipo de situação comunicacional, certo? Então, quais são os principais aspectos, então, da tradução consecutiva, da interpretação consecutiva? Então, é a anotação, né? Você elencar ali as informações principais do discurso, tá certo? Entendendo que a anotação não é para fazer a tradução, uma espécie de transcrição do discurso que está sendo falado, tá certo? É uma espécie de formalização, sistematização da tradução, tá certo? Essa encontra muito mais interseção com a tradução, como a gente já viu na modalidade escrita, né? Então, de você poder fazer as escolhas, poder fazer as substituições que acha necessário para a tradução, tá certo? E o mecanismo também do modelo de esforços vai ser diferente, tá certo? Porque daí você tem esse recurso, essa possibilidade, né? Quase como um tipo de HD externo, já que a gente está falando aqui de esforços de memória, né? Para você conseguir relembrar o discurso. Que os trechos também são muito maiores a serem traduzidos, tá certo? Então, você consulta ali, normalmente são dados, né? Números, um nome, certo tipo de coisa que é essencial para a informação pela qual você está traduzindo ali no momento, certo? Então, é um tipo de
de utilização de ferramenta diferente, né, da simultânea, mas que vai aplicar outros esforços também, tá certo? Então, outra coisa que prevalece, então, nesse tipo de tradução, nesse tipo de interpretação, é a desverbalização. O que é a desverbalização? A gente já viu isso também nas abordagens primordiais ali da interpretação. Bom, a desverbalização se configura ou se projeta para dois campos, né? O primeiro da desverbalização é a situação comunicacional, né? Então, você entender quem é seu público, você entender quem é seu orador, entender aquele meio, né? É um processo de desverbalização. Mas como isso acontece enquanto procedimento na hora da tradução, né? Na hora da interpretação? É aquilo que a gente viu na tradução na modalidade escrita, que é o traduzir o sentido e não traduzir palavra por palavra, tá certo? Quando você tem a interpretação conceptiva, você tem, então, um menor espelhamento linguístico, que é aquilo que prevalece na tradução simultânea, tá certo? Porque você começa a fazer um espelhamento, inclusive, da forma do que está sendo falado, né? No processo de desverbalização, ou seja, um rompimento com essa estrutura verbal. Então, você vai privilegiar o sentido, tá certo? Então, não disse dessa forma exatamente com essa construção. O que prevalece aqui é o sentido, né? A informação do discurso que está sendo passado. Então, esse é um processo de desverbalização. Você vai enunciar para o seu público o sentido, a informação do discurso que está sendo traduzido. Tá? Você não vai se importar tanto com a forma. E, por fim, a gente tem memória e unidade de sentido. O que acontece com essa aqui? Normalmente, quando você tem um orador, né, e você tem um contato com ele, já se estabelece ali um acordo, né, não precisa ser muito bem definido, mas há um acordo do que vai ser entendido como unidade de sentido. Se é frase por frase, se é períodos, se são parágrafos, né? Qual é o tipo, né, qual é o tamanho da unidade de sentido que vai ser traduzido, tá? Que assim o intérprete possa interferir. Então aqui a gente tem essa segmentação do discurso, coisa que a gente não tem na tradução simultânea, porque segue um fluxo meio que contínuo. Aqui a gente tem a possibilidade de segmentar o discurso, né, dividir o discurso em partes e as unidades de sentido que serão traduzidas. Tá certo? Bom, o próximo modelo é o da chuchotagem, né? O do sussurro, do cochicho, tá? O cochicho é uma espécie, vamos dizer assim, é um subgênero, né? Da tradução simultânea, certo? Mas o que vai mudar aqui é a situação comunicacional, é a formalidade, enfim, são outros aspectos, né? Então, é uma modalidade onde o intérprete se posiciona sempre ali ao lado, atrás, né, daquele que vai ser a pessoa para a qual você vai traduzir, né? E sussurra mesmo, fala para ela baixinho ali o que o orador, o seu interlocutor está dizendo, assim. Então, assim dessa forma, né? Então apenas o não falante da língua de partida, né? Ouve a fala na língua de chegada, certo? Então só ele ali é que vai ouvir a tradução, certo? E essa aqui quase nunca usa nenhum tipo de equipamento, tá? Não é necessário a utilização de equipamentos, tá? Então, ela também acontece dessa maneira, sobreposta, né? Você tem ali o texto na língua original, você tem a tradução já acontecendo e você já tem, né, o texto da língua traduzida, tá? Acontecendo quase da mesma forma que acontece com a tradução simultânea, certo? Com a diferença de que você não tem equipamentos, né? Você não tem isolamento acústico, você não tem uma projeção maior do seu discurso, tá certo? Mas o sistema de modelo de esforços, tá certo? É quase o mesmo,
né? A única diferença é que você tem ali uma pessoalidade maior, tá? A pessoalidade tanto para você que é intérprete, para pronunciar o discurso, tanto com o seu público, ou seja, aquela pessoa para a qual você está sussurrando, tá certo? O que que isso interfere no modelo de esforços, né? É que você tem uma presença, né, uma interferência muito maior do público. Quando você está na tradução simultânea, você tem um público mais vasto, né, para pronunciar o seu discurso traduzido, né, você não vai ter, por exemplo, interferências do tipo um gesto, uma feição de incompreensão ou de entendimento, né, ou qualquer coisa desse tipo que pode acabar modalizando o seu discurso, a sua tradução, tá certo? Então, a cabine lá é para provocar essa espécie de não pessoalidade do discurso, tá certo? Coisa que no sussurro isso vai acontecer porque você está de frente ali, você está próximo da pessoa que você está traduzindo, e a comunicação não é só verbal, tá? Entender que nesses processos de tradução aqui, né, por se dar em ambientes, né, reais e de maneira presencial normalmente, né, a gente tem esses outros fatores comunicacionais que estão inseridos ali naquele contexto, tá certo? Então, como é que é o modelo de tradução aqui? Normalmente a gente tem a mensagem 1, mensagem 2, a gente tem essa ocorrência simultânea, né, que a gente viu, de recepção. Ah, aqui ficou ainda a anotação e produção, depois eu corrijo, mas não é isso aqui não. É o modelo de elaboração, né, e produção de maneira simultânea, tá certo? Então, você vai fazer essa intermediação também. Então, o que muda nesse modelo operacional aqui, né? É a própria questão da situação comunicacional mesmo, né? Onde você se posiciona, você fica de frente, você não pode também, né, nesse momento de intérprete, se achar invisível dentro desse contexto de comunicação, tá certo? Então, assim, o intérprete, ele fica ali, ele se faz presente, tá certo? Tanto para o seu interlocutor, né, ou seja, a pessoa que está falando, né, quanto para a pessoa que você vai traduzir, tá certo? Não dá para tentar fazer uma alusão, uma espécie de invisibilidade ou de despersonalização da figura do intérprete, tá certo? Então, há tá uma questão aí de posição, onde você se coloca, né? Aqui está colocado bem no meio para fazer essa intermediação, mas há outras formas também de se posicionar, de se colocar, de se apresentar na hora do discurso, tá certo? Isso é uma parte ética que é possível ver também, tem um tratado da ética do intérprete, tá? A gente não vai conseguir entrar aqui nesses pormenores, mas lembrar sempre que a posição do intérprete é uma posição que tem relevância nessa situação comunicacional. Então, tentar produzir uma espécie de invisibilidade, uma espécie de despersonalização, não convém nesses momentos de situação comunicacional, certo? E daí vai ali e faz a tradução ao pé do ouvido, né, para quem está recebendo o discurso, tá certo? Então, quais são os principais aspectos da chuchotagem? Né? Então, eu falei a pessoalidade, tá certo? Vai ter muito que você tem esses elementos de interferência, tá? A gente vai ter também a desverbalização, né? Você não precisa, então, seguir uma sequência de estrutura textual, né? Do discurso que está sendo interpretado, você vai ali falar, inclusive porque quando você é intérprete no sistema de chuchotagem, normalmente você é um intérprete individual, né? Então há também muita conciliação, muito vínculo com aquela pessoa para a qual, né, você faz a tradução, tá certo? Então há todo um referencial também de comunicação que vai além da verbalização, né, do elemento linguístico, tá certo? E você também produz essa espécie de assistência comunicativa, né?
que é a posição, a maneira como você se porta, onde você se coloca, como você introduz o texto, como você se apresenta, tá certo? Que tipo de tradução, de quais elementos você vai traduzir o texto, tá certo? Quer dizer, quando você está traduzindo alguém, né, principalmente numa situação onde há muitas pessoas, isso acontece muito, né, os intérpretes acompanham normalmente, isso acontece muito com chefes de Estado, estão ali numa conferência, depois tem aquele momento mais coffee break ali, né, e tal. Então, quem faz a chutagem não pode, necessariamente, traduzir tudo que está sendo dito num salão, né? Então, a direção também do discurso. Está falando comigo, isso será traduzido. Não está falando com aquela pessoa para a qual eu vou traduzir, então, não traduzo, tá certo? É toda uma questão ética, então, de quem faz esse tipo de interpretação oral, tá certo? Por fim, a gente tem a tradução intermitente. Tá? A tradução intermitente também é um derivativo, né, da tradução consecutiva, tá certo? Ela acontece quase da mesma forma, só que não tem o sistema de anotação e também os elementos, né, os trechos de discurso traduzido são muito menores. Tá? Então, essa é uma tradução frase por frase, tá certo? E aqui, diferentemente do que acontece com a consecutiva, onde, né, a gente pode ampliar o espaço da desverbalização, aqui vai acontecer o contrário, vai acontecer um espelhamento linguístico muito maior. Tá? Então, é isso. O palestrante fala ali uma ou duas frases curtas ou uma frase só. Né? Então, e a tradução dessas palavras ditas, tá certo? E não se leva em conta, então, os outros fatores, né, que são importantes nesse processo, né? Seja pela natureza da situação, ou seja, esse tipo de tradução normalmente tem um caráter muito mais informal, tá certo? E é um tipo de intérprete que ele não tem um profissionalismo, não está cumprindo exatamente aquela função. Esse aqui é um tipo de interpretação que vale mais para alguém que talvez é bilíngue ou tem uma certa proficiência na língua, né? E tem que acabar ali fazendo uma intermediação comunicativa, tá certo? Então, a gente tem o esquema de esforços da mesma maneira que é consecutivo, né? Um momento acontece após o outro, tá? Mas a gente tem essas unidades de sentido já pré-definidas, tá certo? Pré-definidas. Ou elas são pré-definidas nesse acordo, né? Ou pela situação comunicacional, né? Ou elas são pré-definidas linguisticamente, né? Ó, a cada ponto, a cada frase, eu vou parar o meu discurso para receber a tradução, tá certo? Então, a gente tem a mensagem 1 sendo proferida, a gente tem um pause, né? A gente tem um, um recorte da unidade de sentido muito bem definido, a gente vai ter, então, logo depois, a tradução e a produção, e, enfim, a recepção da mensagem 2, então, pelo público. Aqui também, a situação comunicacional é muito mais informal, tá certo? Então, também serve para isso, para apresentar uma pessoa, um amigo, alguém que está vendo de fora, né? Então, acontece esse tipo de interpretação. Isso aqui representa bem também a informalidade desse processo de tradução, tá? Por que que isso se constitui como um tipo de, de interpretação, tá? Porque ele organiza os recursos, os modelos de esforço de maneira diferente, tá certo? Então, isso aqui não tem necessariamente a ver com um tipo de atuação profissional do intérprete, mas tem a ver principalmente com o tipo de organização dos modelos de esforços que os processos de interpretação exigem, tá certo? Então, pode ser
principalmente assim, nessa situação, como eu disse, de extrema informalidade, né? Você conhece alguém que vem de um país, né, que fala outra língua, e você vai apresentar para os seus amigos. Isso exige um modelo de esforços, um tipo de interpretação específico, que é, normalmente, o da interpretação intermitente, certo? Então, não está muito relacionado com a questão de um tipo de atuação profissional do intérprete, tá certo? E quais são os principais aspectos que acontecem aqui? A gente tem um espelhamento linguístico, como eu falei, né? Diferente da conceptiva, onde você vai traduzir só o sentido, né? Pela própria forma da situação comunicacional que está acontecendo, você tenta fazer esse espelhamento linguístico na hora da interpretação. Tá? Aqui vão surgindo também certas marcas de impessoalidade, mas de interferência no discurso. Né? Vamos colocar aqui, só em contraste, para a gente ter uma dimensão disso, de como funciona essa de extrema informalidade, como é o caso da interpretação intermitente, e um caso de extrema formalidade, que é o caso da tradução simultânea, certo? No caso da tradução simultânea, né, o discurso que está sendo proferido ali pelo intérprete, ele assume um tom de primeira pessoa, tá certo? Ou seja, aquele que está fazendo a interpretação assume o discurso que está sendo proferido, tá certo? Enquanto aqui há uma certa colocação de terceira pessoa, tá certo? Ou seja, ó, ele disse tal coisa, ele falou assim, ele quer dizer isso. Você tem um apontamento da pessoa do discurso que você está traduzindo. Diferente, então, da situação de maior formalidade, onde o intérprete assume o discurso que está sendo proferido, tá certo? Para a recepção daquele grande grupo se tornar mais fluido, certo? Então, porque a interpretação intermitente ela tem essa possibilidade de mais pausas, de mais intervalos, né? De uma conversa mais truncada, porque normalmente tem um quê de informalidade, não tem uma quê de precisão informacional, né? Tem outros elementos acontecendo ali na situação comunicativa, tá certo? Que a gente vai ter também essa transposição, né? Que é um elemento da tradução que a gente viu na modalidade escrita, que também se aplica aqui, né? Que é pegar meio que tudo que foi dito com uma certa até literalidade, né, do que foi falado naquele discurso e você só repassa, você transposiciona de uma língua para outra, né? O sentido vai perdendo um pouco mais de relevância, né? E a gente se importa em tentar fazer com que o nosso público, né, vá assimilando o discurso daquele do qual a gente está interpretando, tá certo? Outro quesito que está bem marcado aqui, que a gente já falou, é a questão da informalidade. A gente viu também, num modelo de tradução escrita, né, que a incoerência, ou o que a gente vai chamar de crítica da tradução, quando acontece, como julgar uma tradução errada, né? A gente viu alguns modelos antes, a gente viu alguns exemplos, a gente viu um texto traduzido com 2 tradutores diferentes, quais são as escolhas, né? E o que isso implica. Então, na tradução simultânea, a gente também vai ter essa crítica à tradução, né? E a gente vai entender, então, quais são alguns elementos, né, que fazem a gente fazer esse parâmetro de crítica no momento da interpretação, tá? Então, o primeiro que a gente tem é a omissão, né? Como acontece a omissão? A omissão acontece quando a gente deixa, então, de interpretar, deixa de falar alguma coisa que foi transmitido no discurso fonte, né? E acabou se excluindo na hora de fazer o pronunciamento, então, do discurso alvo, tá certo? Então, as omissões podem acontecer por várias coisas, né? A gente tem as diferenças sintáticas e estruturais da língua, né? Que acabam exigindo uma certa omissão, tá certo? Mas a gente também pode ter uma falta de ritmo na hora da interpretação, isso vai fazendo com que a gente tente alcançar
aquele modelo de esforços, né? Onde a gente tem a memória, onde a gente tem a recepção acontecendo, tá? E a gente precisa produzir ali a tradução, o discurso-alvo já, né? Então, a gente vai correndo atrás, e isso faz com que a gente omita algumas informações para ficar mais próximo do ritmo do orador, certo? Então, algumas omissões podem ser consideradas erros, né? Você acabar excluindo algum elemento crucial, né, da informação do discurso. Outras omissões são por escolhas linguísticas, sintáticas, né, ou de sentido mesmo, que podem ser demais para quem você está traduzindo ou desnecessário, tá certo? Isso faz com que também possa se provocar um outro tipo de procedimento, né, que é a previsão, tá certo? Quer dizer, você já vai enxergando no texto para onde o orador está se dirigindo, tentar adiantar algumas palavras, tá certo? Perceber que naquela estrutura, por exemplo, da língua que você está traduzindo, tem elementos de redundância, né? Que há marcas dentro dessa estrutura sintática que só retomam o texto que foi proferido, que na nossa língua, na língua para a qual você está traduzindo, não há necessidade, então você pode, né, fazer essas omissões também. O outro é da adição, explicação, né? Ou seja, quando a gente adiciona texto, tá certo? A gente adiciona uma explicação, tá? Então, se caracterizam por essa informação que é acrescentada, tá? Que não está no texto do orador, tá certo? Vai incluir ali modificadores circunstanciais, como um verbo, um adjetivo, um advérbio. Isso também tem a ver com a estrutura sintática da língua, tá? Mas pode ser também referente a qual o público para o qual você está traduzindo, tá? E daí vem daqueles acordos extralinguísticos que a gente viu, certo? E, por fim, o da substituição, né? Quando você substitui uma palavra por outra, ela não necessariamente vai implicar num critério de crítica da tradução, né? Porque fazer a tradução é fazer essas escolhas, né? É fazer essas combinações. Então, ela pode sim constituir um erro, mas ela também é a própria natureza da tradução, tá certo? Então, vai muito também de acordo com aquilo que a gente já viu nas nossas primeiras aulas, né? A nossa noção de fidelidade, né? O direcionamento da fidelidade da tradução, certo? Bom, por final aqui, pessoal, eu preparei algumas atividades, alguns textos, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês, que é o seguinte: temos esse texto aqui, é um texto simples, um texto fácil, um texto curto, tá? Mas para a gente já ir fazendo um exercício mesmo, né? O exercício de interpretação, tá? De reconhecer, né, o modelo de esforços, tá? De reconhecer como isso acontece na prática, tá? Então, vou pedir para alguém ler esse texto para mim, tá? Em português, tá certo? Então, só para dar um exemplo aqui, leria assim esse texto. Eu me chamo Angélica Summer, eu tenho 12 anos e eu sou canadense. Tá certo? Então, você vai olhar o texto aqui, visualizar ele em francês e vai pronunciar em português. Você vai fazer essa tradução, né, simultânea. Então, vou pedir para alguém continuar o texto aí para mim. Quem tiver disponibilidade, quiser fazer esse exercício, pode levantar a mão e leia um trecho e a gente vai passando para os outros. Alguém? Alguém quer fazer, praticar esse exercício?
escolhi um texto básico, um texto simples, né? Só para a gente entender como funciona esse exercício mesmo. Alguém se dispõe? Lembrando que, para a tradução, é necessário que a gente tenha esse domínio de língua, né? A gente precisa ter um domínio da língua para produzir a interpretação, produzir uma tradução. Alguém se habilita? Gostaria de fazer? Pode ser uma frase curta, um trecho só, mas para fazer esse exercício, então, né, de praticamente uma tradução simultânea, você receber esse texto na hora e produzir a interpretação. Bom, então, obrigado, pessoal. Essa é a nossa atividade para a gente finalizar aqui, né? Fazer esse exercício. Tinha preparado esses textinhos, um outro em português para fazer a pronúncia em francês, né? Mas eu vou deixar, então, esses textos, vou passar aqui o link dos slides e vocês pratiquem, então, façam esse exercício. Leiam o texto já traduzindo, né? Seja o texto em francês traduzindo para o português, seja o texto em português já traduzindo para o francês, tá certo? Essas são as duas partes, então, que eu queria contemplar na atividade de interpretação, tá certo? E até semana que vem. Muito obrigado. Au revoir.